A doçura japonesa. 5 doces que contam uma nação. Quando você pensa em sobremesa, provavelmente imagina algo bem específico. Chocolate derretendo, bolo fofinho coberto de glacê, sorvete cremoso, doces que explodem na boca com açúcar, gordura, prazer imediato. No Ocidente, sobremesa é sobre excesso controlado. É a recompensa no final da refeição, o momento em que você pode exagerar um pouco. No Japão, não exatamente. Claro, hoje você encontra de tudo em Tóquio: confeitarias francesas, cheesecake nova-iorquino, gelato italiano. Mas quando você olha para os doces que o Japão criou, para os doces que carregam séculos de história, a lógica é completamente diferente. Não é sobre explodir suas papilas gustativas. É sobre equilíbrio, sobre estética, sobre significado. Um doce japonês tradicional pode ser menos doce que uma fruta madura. Pode ter textura estranha, quase desconcertante. Pode ser servido em porções minúsculas, e ainda assim, carrega peso cultural gigantesco. Porque no Japão, doce nunca foi só sobre açúcar. Foi sobre arte, sobre filosofia, sobre identidade. E cada doce que sobreviveu ao tempo conta uma parte dessa história. Tem o doce que nasceu para acompanhar chá amargo em cerimônias silenciosas. O doce que veio de fora e foi completamente reinventado. O doce que desceu do templo para a calçada e virou símbolo pop. O doce em forma de peixe que carrega significados escondidos. E o doce que ensinou moderação em formato de sobremesa. 5 doces, 5 histórias. Uma nação inteira contada através da doçura. Wagashi. Doces que não foram feitos para agradar. Crianças. A primeira vez que você vê um wagashi de verdade, provavelmente não entende o que está olhando. Parece pequeno demais para ser sobremesa, delicado demais para ser comida. É quase uma escultura, uma flor de cerejeira perfeita feita de pasta de feijão. Uma folha de bordo em tons de outono. Um rio estilizado em gelatina translúcida. Você pega com cuidado, quase com medo de estragar. Coloca na boca. E aí, espera algo intenso. Mas não vem. O doce é sutil, suave, quase discreto. E se você cresceu comendo brigadeiro, bolo de chocolate, qualquer coisa ocidental, sua reação provavelmente é: só isso, porque o wagashi não foi feito para explodir sua boca de açúcar. Foi feito para equilibrar o amargo do chá verde, para criar um momento de contemplação, para representar a estação do ano em forma comestível. Isso vem da cerimônia do chá. Séculos atrás, quando o chá verde matcha chegou ao Japão vindo da China, monges budistas começaram a desenvolver rituais em torno dele. Beber chá não era sobre matar a sede. Era meditação. Era disciplina. Era arte. Mas o matcha é intensamente amargo, quase agressivo para o paladar destreinado. E aí surgiu a necessidade. Algo doce para equilibrar. Mas não podia ser qualquer doce. Tinha que ser apropriado. Tinha que respeitar a solenidade do momento. Não podia distrair, só harmonizar. Assim nasceu o wagashi. No começo, eram preparações simples, pasta de feijão azuki adoçada com açúcar de cana ou mel. Mas aos poucos, conforme a cerimônia do chá se refinava, os doces também evoluíram. Ganharam formas, cores, significados. Um wagashi de primavera representa flores de cerejeira. Não de forma literal, mas estilizada, delicada. Um de verão pode evocar água fresca, com gelatina azulada e um toque de menta. Outono traz folhas, castanhas, tons terrosos. Inverno é mais sóbrio, com formas geométricas e cores contidas. Cada doce é pensado não só para o paladar, mas para o olho, para a mente. Existe toda uma filosofia estética por trás. O wagashi deve evocar a estação, deve criar uma sensação, deve completar a experiência do chá, não competir com ela. E aqui está o ponto. O wagashi nunca foi feito para criança. Nunca foi feito para quem busca prazer imediato. Foi feito para quem entende que comer pode ser mais do que saciar. Pode ser contemplação. Por isso, até hoje, confeiteiros de wagashi são tratados como artistas. Levam anos para dominar as técnicas, para aprender a moldar pasta de feijão em formas que evocam natureza sem copiar, para entender a psicologia das cores, das texturas, das estações. E o curioso é que mesmo em um Japão moderno, cheio de doces ocidentais e industrializados, o wagashi continua firme. Não como relíquia, como tradição viva. Casas de chá ainda servem. Confeitarias especializadas ainda vendem. Pessoas ainda compram para presentear, para celebrar, para marcar ocasiões especiais. Porque o wagashi carrega algo que nenhum bolo de chocolate consegue carregar: contenção.
respeito. Significado que vai além do sabor. Ele ensina que doçura não precisa gritar, que sobremesa não precisa ser excesso, que às vezes menos é intencionalmente mais. E essa filosofia, de que doce pode ser arte, contemplação, equilíbrio, moldou toda a forma como o Japão encara sobremesa. Mesmo os doces que vieram depois, mesmo os que se popularizaram, carregam um pouco dessa contenção, dessa ideia de que doçura precisa ter propósito. O wagashi não é o doce mais popular do Japão. Não é o mais acessível. Não é o que criança pede. Mas é o que define o tom. É a base filosófica. É o doce que diz: aqui, sobremesa é diferente. E todos os outros doces japoneses existem de alguma forma em diálogo com isso. Castella, o bolo europeu, que virou japonês. Em 1543, um navio português aportou em uma pequena ilha no sul do Japão. A bordo, marinheiros, comerciantes e missionários jesuítas. Eles traziam armas de fogo que mudariam a guerra japonesa para sempre. Traziam cristianismo, que seria brutalmente reprimido décadas depois. E traziam bolo, não qualquer bolo. Um bolo de pão de ló português, doce, fofo, feito com muitos ovos e açúcar. Algo completamente estranho para o Japão da época, onde doces eram feitos de arroz, feijão e um pouco de mel quando havia. Os japoneses provaram e ficaram impressionados, não pela doçura, apesar de intensa para a época, mas pela textura, aquela maciez, aquela leveza impossível. Como algo podia ser tão fofo e ao mesmo tempo tão rico? A resposta estava nos ovos, muitos ovos, batidos até virarem espuma, técnica que os japoneses simplesmente não dominavam. E assim começou uma obsessão. Confeiteiros japoneses começaram a tentar replicar, testaram, falharam, ajustaram. Aos poucos, foram entendendo o processo, mas não copiaram direto, adaptaram. Porque o Japão sempre fez isso. Pega o que vem de fora e transforma em algo seu. O bolo português era muito doce. Os japoneses reduziram o açúcar. Era muito denso. Deixaram mais leve. Usavam manteiga? Substituíram por outros ingredientes locais. E, principalmente, refinaram a técnica de bater os ovos até um nível quase científico. O resultado foi o Castella, que leva o nome de Castela, região espanhola, mas que é 100% japonês. Porque o Castella que você come hoje no Japão não é pão de ló português. É outra coisa. A textura é diferente, mais uniforme, quase sedosa. O sabor é mais sutil, menos açúcar, mais ovos. E tem aquela base dourada, levemente caramelizada, que é a marca registrada. E o mais impressionante, virou tradicional. Em Nagasaki, cidade onde os portugueses desembarcaram, o Castella é o doce local, patrimônio cultural. Famílias guardam receitas por gerações. Confeitarias disputam o título de melhor Castella da cidade. Turistas vão até lá só para provar o original, mas não ficou restrito a Nagasaki. O Castella se espalhou por todo o Japão. Virou presente comum, algo que você leva quando visita alguém, algo que se serve com chá, algo que marca ocasiões. E aqui está o paradoxo. Um doce trazido por estrangeiros, em um período de contato que depois foi brutalmente interrompido. O Japão se fechou para o mundo por séculos. Conseguiu, não só sobreviver, mas se tornar símbolo de tradição japonesa. Como? Porque o Japão não tem problema em absorver influências externas, desde que consiga torná-las suas. O Castella deixou de ser aquele bolo português e virou Castella japonês. Perdeu a conexão com a origem. Ganhou identidade própria. E isso é genial. Mostra que tradição não é pureza. Tradição é o que fica depois que você filtra algo através da sua cultura. O Castella passou por esse filtro. Saiu do outro lado transformado. E hoje, ninguém no Japão pensa, vou comer um doce português. Pensam, vou comer Castella. Ponto. Esse movimento, de pegar algo externo e abrasileirar, ou melhor, japonizar, é central para entender a cultura do país. Não é cópia. Não é apropriação sem critério. É transformação consciente. O Castella ensina isso, que você pode honrar a origem sem ficar preso a ela, que influência externa não é ameaça, é oportunidade, que tradição pode ser construída a partir do novo, desde que você saiba moldar com cuidado. E hoje, quando você morde um pedaço de Castella, aquela textura impossível, aquele doce suave, aquela base dourada, você está comendo história, está comendo encontro cultural, está comendo séculos de adaptação. Tudo isso em um bolo simples, que não tem recheio, não tem cobertura, não tem firulas. Só ovos, açúcar, farinha e tempo.
mas que carrega peso suficiente para contar como uma nação inteira aprendeu a transformar o estrangeiro em próprio. Dorayaki, o doce popular, que nasceu da rua. Se você cresceu nos anos 90 ou 2000, provavelmente conhece o Doraemon, o gato robô azul, tecnicamente um gato robô, apesar de parecer outra coisa, que veio do futuro para ajudar um menino atrapalhado. E se você conhece o Doraemon, conhece o Dorayaki, porque o Doraemon é obcecado por Dorayaki. Ele come a toda hora, guarda no bolso dimensional, faz qualquer coisa por um Dorayaki. E, graças a isso, gerações inteiras de crianças pelo mundo associam esse doce a algo mágico, reconfortante, delicioso. Mas o Dorayaki não nasceu de anime. Nasceu da rua. E tem uma história muito mais antiga e interessante do que qualquer desenho animado pode contar. Séculos atrás, no Japão rural, vendedores ambulantes circulavam pelas vilas vendendo quitutes simples. Não eram confeiteiros refinados. Eram gente comum que fazia comida barata para ganhar a vida. E um dos itens mais populares era um tipo de panqueca grossa, feita de farinha de trigo, ovos e açúcar, recheada com pasta doce de feijão azuki. Nada sofisticado, só prático, barato, gostoso. O nome Dorayaki vem de Dora, que significa gongo. Conta-se que o formato lembra um gongo de templo, mas também tem lendas envolvendo samurais, ingredientes esquecidos em tambores de guerra. O tipo de história que ninguém sabe se é verdade ou invenção poética. O fato é, Dorayaki virou comida de rua. E comida de rua tem uma característica. Ela precisa funcionar. Precisa ser fácil de fazer. Fácil de transportar. Fácil de comer. E precisa agradar o maior número de pessoas possível. O Dorayaki faz tudo isso. As panquecas são simples de preparar. Massa básica, assada em chapa quente. O recheio de feijão azuki, anko, é tradicional, barato, rende bem. E o resultado final é portátil. Você segura com a mão, come andando. Não precisa de prato, talher, nada. Perfeito para quem está com fome e sem tempo. Com o passar das décadas, o Dorayaki foi se refinando. Deixou de ser exclusivo de vendedores de rua. Confeitarias começaram a fazer versões mais caprichadas. A massa ficou mais fofa, o recheio mais generoso. Algumas casas começaram a oferecer variações: anco branco, creme, chocolate, até versões salgadas. Mas a essência permaneceu. 2 panquecas redondas, recheio no meio, simplicidade. E então veio o Doraemon. E explodiu. Porque o Doraemon não só popularizou o Dorayaki, ele o imortalizou no imaginário coletivo. Crianças que nunca tinham provado anko passaram a querer. Famílias começaram a fazer em casa. Lojas perceberam o potencial comercial e começaram a vender Dorayaki do Doraemon, com embalagens temáticas, formatos especiais, marketing pesado. E o doce que nasceu humilde, na rua, virou fenômeno cultural. Hoje, o Dorayaki é um dos doces mais populares do Japão. Tá em todo supermercado, em toda loja de conveniência, em confeitarias chiques e em banquinhas de feira. É democrático. Todo mundo come. Criança, adulto, idoso. Rico, pobre. Não tem barreira. E isso é raro, porque muitos doces tradicionais japoneses carregam peso cultural que intimida. São para ocasiões especiais. Para quem entende. Para contextos específicos. O Dorayaki? Não. O Dorayaki é para todo dia. Para qualquer hora. Para qualquer um. Ele representa o lado acessível da doçura japonesa. O lado que não exige cerimônia, que não pede contemplação, que só quer matar a vontade de comer algo doce, rápido, sem complicação. E talvez seja justamente por isso que ele conquistou o mundo. Porque não é intimidador. Não é exótico demais. É familiar. Panqueca com recheio. Conceito universal. Execução japonesa. O Dorayaki ensina que tradição não precisa ser elitista. Que doce bom não precisa ser caro ou complicado. Que popularização não é descaracterização. Que às vezes o que vem da rua tem tanto valor quanto o que vem do templo. E que um gato robô azul, obcecado por um doce simples, pode fazer mais pela preservação de uma tradição do que qualquer esforço acadêmico ou institucional. Porque no fim, o que mantém tradição viva não é reverência. É uso. É repetição. É gente comum comendo todo dia, sem pensar muito, só porque gosta. E o Dorayaki? Todo mundo gosta. Taiyaki. Por que um doce em forma de peixe? A primeira vez que você vê um taiyaki, a reação é sempre a mesma. Por que diabos esse doce tem forma de peixe? Faz sentido a pergunta. Porque não é só um peixe estilizado.
É um peixe específico, o tai, ou pargo vermelho, com escamas marcadas, barbatanas definidas, olhos, boca, tudo detalhado. E é estranho, né? Doce em forma de animal não é incomum. Tem coelho de chocolate na Páscoa, tem ursinhos de goma. Mas essas formas são fofas, infantis. O taiyaki não. O taiyaki parece sério, quase formal. E é proposital. Porque o tai, no Japão, não é só um peixe. É símbolo de celebração, de sorte, de fartura. O tai é servido em casamentos, aniversários, ocasiões especiais. Ele representa coisas boas acontecendo. Então, quando no final do século XIX, alguém teve a ideia de fazer um doce em formato de tai, não foi escolha aleatória, foi simbólica. A história é meio nebulosa, mas a versão mais aceita é que o taiyaki surgiu como evolução do imagawayaki, um doce redondo, recheado, assado em forma. Alguém pensou, e se, em vez de redondo, fizesse em forma de tai? E testou. Funcionou, porque o formato não era só estético, era marketing, era significado. Era um jeito de transformar um doce simples em algo especial. Comer taiyaki não era só comer recheio doce em massa, era comer sorte, era comer celebração, mesmo que fosse só um lanche de rua. E o povo comprou a ideia. Literalmente. Vendedores de rua começaram a fazer taiyaki em grandes chapas de metal moldadas em forma de peixe. O processo era teatral. Você via o cara despejar a massa, adicionar o recheio de anco, fechar a forma, virar, assar dos dois lados. O cheiro se espalhava, as pessoas paravam, compravam, e a apresentação importava, porque você não recebia o taiyaki em embrulho comum. Recebia segurando pela cauda, ainda quente, com o peixe inteiro visível. Era experiência. Não só consumo. O taiyaki virou febre. Espalhou-se por Tóquio e depois pelo resto do país. E ao contrário de muitas modas que vêm e vão, ele ficou. Porque tinha fundamento. Cultural. Não era só forma engraçada, era forma significativa. Com o tempo, variações surgiram. Taiyaki com recheio de creme, de chocolate, de custard. Até versões salgadas, com queijo, com curry. E teve quem reclamasse. Isso descaracteriza. Mas o mercado não ligou. Continuou inovando. Porque o taiyaki, apesar de tradicional, sempre foi doce de rua. E doce de rua precisa se adaptar, precisa atrair, precisa competir. Hoje, você encontra taiyaki em qualquer festival japonês, em feiras, em lojas especializadas. Tem até cafés temáticos só de taiyaki, onde você escolhe massa, recheio, cobertura. É customizável, moderno. Mas a forma continua a mesma, porque mexer na forma seria tirar a alma. O taiyaki é o peixe. Sem o peixe é só mais um doce recheado. Com o peixe é taiyaki. É símbolo, é identidade. E isso ensina algo importante sobre cultura visual. Forma importa, não é superficial, não é só embalagem. Forma carrega significado. E no Japão, onde estética é levada a sério em tudo, de jardins à comida, a forma de um doce pode ser tão importante quanto o sabor. O taiyaki prova isso. Prova que um doce simples, feito de massa e anko, pode se tornar ícone cultural só porque alguém decidiu moldá-lo em formato significativo. E prova que tradição pode ser brincalhona, pode ser acessível, pode ser vendida na rua, comida com a mão, por qualquer um. E ainda assim carregar peso simbólico. Porque quando você morde a cabeça de um taiyaki quentinho, recém-saído da chapa, com o anco derretendo dentro, você não tá só matando a fome. Tá participando de algo maior. Tá comendo um pedaço de cultura que diz: doçura pode ser sorte, pode ser celebração. Pode ser arte, mesmo quando custa $2 e é vendida na calçada. Anmitsu. A sobremesa que ensinou moderação. De todos os doces dessa lista, o anmitsu é o mais comportado, quase certinho demais. Tem gelatina, tem frutas, tem pasta de feijão doce, tem xarope de açúcar negro. Tudo servido junto em tigela bonita, com colher, quase como uma salada de frutas sofisticada. E quando você come, percebe. Não é muito doce. Na verdade, é levemente doce. O xarope, o kuromitsu, você adiciona na hora, na quantidade que quiser. O anko tá ali, mas em porção pequena. As frutas dominam. E a gelatina? A gelatina é neutra. Sem gosto. Se você esperava explosão de açúcar, vai ficar decepcionado. Mas se entende a proposta, vai perceber que o anmitsu é genial. Porque ele nasceu como resposta a um problema muito japonês.
Como criar uma sobremesa que seja doce, mas não excessiva? Que seja prazerosa, mas não culposa? Que satisfaça sem pesar? A resposta foi equilíbrio. O Anmitsu surgiu no início do século XX, em Tóquio, em uma época em que influências ocidentais começavam a infiltrar a culinária japonesa. Sorvete estava chegando, bolos estavam se popularizando, e os japoneses estavam experimentando. Mas, simplesmente adotar sobremesas ocidentais não funcionava. Eram muito doces, muito pesadas, muito. Então alguém teve a ideia de criar algo híbrido, pegar elementos japoneses, anko, kuromitsu, mochi, e misturar com elementos mais leves, frutas frescas, gelatina. O resultado foi o Anmitsu, e ele fez sucesso imediato, porque oferecia doçura sem culpa. Você podia comer como sobremesa, mas não sentia que estava exagerando. Tinha frutas, então era saudável. Tinha gelatina, que é leve. E o doce verdadeiro, o anko e o kuromitsu, você controlava. Isso era revolucionário. Pela primeira vez, uma sobremesa japonesa colocava o controle na mão de quem comia. Você decidia quanto doce queria. Não vinha pronto, não vinha definido. Vinha balanceado para você ajustar. E isso casa perfeitamente com a filosofia japonesa de moderação, de que excesso, mesmo em coisas boas, não é ideal. De que prazer precisa ter limite. De que você pode desfrutar sem se perder. O Anmitsu ensina isso fisicamente. Você tá lá, com a tigelinha na frente, o potinho de kuromitsu ao lado. Você pode despejar tudo de uma vez. Ninguém vai te impedir. Mas a apresentação, a forma como é servido, sugere. Vá com calma. E a maioria das pessoas vai. Com o tempo, o Anmitsu ganhou variações. Tem versão com sorvete, Crayon Anmitsu. Tem com mochi, tem com frutas sazonais. Tem versões minimalistas e versões carregadas. Mas a estrutura se mantém. Componentes separados, doçura controlada, você decide o equilíbrio. E isso virou modelo. Hoje, muitas sobremesas japonesas modernas seguem essa lógica. Não entregam tudo pronto. Deixam espaço para você ajustar, seja adicionando calda, seja escolhendo quanto de cobertura quer, seja montando na hora. É participativo. É consciente. É o oposto de engolir uma fatia de bolo sem pensar. E talvez seja essa a maior contribuição do Anmitsu para a cultura de sobremesas japonesa. Ele popularizou a ideia de que doce não precisa ser bomba de açúcar. Pode ser experiência balanceada. Pode ser escolha. Pode ser prazer pensado. E em um mundo onde sobremesas cada vez mais competem por atenção através de excesso, mais açúcar, mais chocolate, mais recheio, mais tudo, o Anmitsu segue o caminho oposto. Ele sussurra: menos também é bom. 5 doces. 5 histórias. E o que eles revelam? Que doçura, no Japão, nunca foi só sobre açúcar. Foi sobre estética, no wagashi, sobre adaptação, no castella, sobre acessibilidade, no dorayaki, sobre simbolismo, no taiyaki, sobre moderação, no Anmitsu. Cada um ensina algo diferente, mas juntos, eles contam como uma nação inteira encara prazer, tradição e identidade. O Japão poderia ter simplesmente importado sobremesas do mundo inteiro e pronto, mas não fez isso. Criou as suas. Adaptou o que veio de fora, preservou o que nasceu dentro. E, principalmente, manteve uma filosofia clara. Doce não é sobre excesso. É sobre intenção. E, talvez seja por isso que, mesmo em um mundo globalizado, onde você encontra os mesmos doces em qualquer lugar, os doces japoneses continuam únicos. Continuam sendo reconhecíveis. Continuam carregando identidade. Porque eles não foram feitos para agradar todo mundo. Foram feitos para fazer sentido dentro de uma cultura específica. E quando algo faz sentido profundo assim, ele persiste. Então, da próxima vez que você ver um wagashi delicado, um castella fofo, um dorayaki rechonchudo, um taiyaki quentinho ou um anmitsu equilibrado, lembra, você não tá só olhando para a comida. Tá olhando para a história, para a filosofia, para a identidade. Tá olhando para a doçura que virou nação.